A aventura começa em meio a uma batalha intensa, onde um grupo de heróis enfrenta um dragão de força descomunal. Aos poucos, a criatura vai ganhando terreno e acaba atingindo uma das companheiras de Dennis. Sem hesitar, ele a cura com suas habilidades, mas o olhar de algumas das outras revela sentimentos nada nobres. A inveja e a irritação são impossíveis de disfarçar. Num momento decisivo, um dos integrantes do grupo acerta um golpe certeiro no olho do dragão, abrindo espaço para que a vitória fosse alcançada. Esse guerreiro de cabelos loiros aproveita para lembrar a todos de quem eles são, membros da Argentia, o grupo mais poderoso do mundo. Segundo ele, perder não é uma opção. Alguns dias depois, esse mesmo homem chamado Vigo, o líder da equipe e um aventureiro de nível 99, convoca todos os membros para uma reunião séria. Ele aponta Dennis como o único responsável pelo fracasso da última missão. De acordo com ele, se Dennis não tivesse recorrido à sua habilidade conhecida como Voz Aterrorizante, o dragão não teria conseguido escapar. Para Vigo, aquele poder causou o desastre. Dennis tenta se explicar. Diz que só usou a habilidade porque foi instruído pelo próprio Vigo, mas o loiro nega qualquer responsabilidade e reforça a acusação. Dennis teria agido por conta própria, talvez até com a intenção de sabotar o grupo. Ele chega ao ponto de insinuar que Dennis pode ser um espião enviado por outro grupo de aventureiros. E com isso, a sentença é dada. Dennis está fora da Argentia, expulso de forma definitiva. Atônito, o rapaz tenta entender como aquilo aconteceu. Alguns colegas parecem não concordar com a decisão, mas ninguém se opõe diretamente. Dennis aceita a expulsão com dignidade. Se não o querem ali, ele não vai insistir. Mas Vigo ainda não terminou. Diz que um cozinheiro como Dennis jamais deveria ter feito parte de uma equipe daquele nível. Essa declaração o irrita profundamente. Dennis questiona se existe algo de errado em ser cozinheiro. Vigo responde que sim. O Argentia é um grupo formado por guerreiros, magos e espadachins especialistas em combate. Para ele, mesmo Dennis sendo tão experiente quanto ele, foi um erro tê-lo aceitado. A tensão aumenta, mas Dennis se mantém firme. Se aquele era o pensamento do grupo, então não havia mais nada a fazer. Com isso resolvido, ele decide deixar a capital. Pelo caminho, ele acaba atrapalhando uma garotinha e seu balão acaba se soltando. Dennis se esforça para pegá-lo de volta, pulando 2 vezes para alcançá-lo e consegue. Depois, aconselha a menina a nunca soltar algo que for importante. Essa frase para ele carrega um peso maior. Dennis também possui algo essencial em sua vida e entende que não pode mais abrir mão disso. Vigo, de longe, observa a cena. Parece satisfeito, como se estivesse dando início a algo que já vinha planejando. No instante em que Dennis está para partir, uma jovem de cabelos ruivos chamada Kate o alcança, querendo entender por que ele foi expulso. Ela está visivelmente preocupada e aponta que, se Dennis se for, ninguém mais saberá preparar poções, mexer com alquimia ou cozinhar como ele. A qualidade da vida no grupo cairia drasticamente. Assim que entram na loja, ela pergunta por que ele decidiu comprar aquilo. Dennis tenta tranquilizá-la, dizendo que outras pessoas dominam essas habilidades, mas Kate insiste. Desde que Dennis chegou, a performance do grupo nas masmorras melhorou imensamente, e hoje são considerados os melhores do mundo. Ela sabe que o grupo não entende o quanto ele os protegeu até agora. Sem ele, as coisas simplesmente não serão as mesmas. Ela implora para que ele volte, ou tudo pode desmoronar. Dennis, porém, não se comove. Diz que o passado ficou para trás e não há mais retorno. Kate ainda tenta argumentar, pedindo que ele fique pelo menos para preparar o jantar de hoje e algumas refeições futuras. Para Dennis, isso só mostra como a visão do grupo sobre ele nunca mudou. Era como se suas contribuições se limitassem à cozinha. Kate, ainda abalada, pergunta o que ele vai fazer a partir de agora. Dennis responde que pretende abrir um restaurante, mas ela insiste para que ele fique. Como subcapitã, ela até tenta dar uma ordem. Mesmo assim, ele já tomou sua decisão. Dennis sabe que Vigo tem interesse nela, e manter contato agora seria um erro. A verdade é que sua fase como aventureiro chegou ao fim, mas sua nova vida como cozinheiro está só começando. Algum tempo depois, já longe dali, Dennis encontra em uma loja um objeto mágico capaz de conservar alimentos sem usar gelo, o que em nossos termos seria um freezer comum. Ele se empolga, já imaginando como aquilo poderia ser útil no seu restaurante. Mas de repente, se lembra de um livro que leu sobre empreendimentos culinários. O autor alertava sobre os riscos do investimento inicial. Pensando melhor, Dennis decide deixar o objeto de lado e usar magia de gelo no lugar.
Ele sente que tomou a decisão certa e, a partir dali, resolve seguir fielmente os conselhos do livro Como Abrir um Restaurante, um manual para ex-aventureiros. Um título bem específico que chama sua atenção. O primeiro passo, segundo o livro, é encontrar um imóvel barato e abandonado para reformar. Depois, é hora de contatar fornecedores e adquirir os utensílios necessários. Para Dennis, tudo aquilo é empolgante. Cada etapa o aproxima do seu novo sonho. Mas o próximo desafio do manual é mais complicado. Ninguém consegue administrar um restaurante sozinho. É preciso contar com ajudantes para lidar com os clientes. E então, no meio da rua, ele escuta um homem oferecendo alguém como se fosse um produto. Uma jovem que, segundo ele, pertenceu a uma família nobre que foi exilada. A situação é revoltante. Dennis percebe que, por vir de uma linhagem nobre, ela atraiu o interesse de todo tipo de gente perigosa. Ele sente vontade de fazer algo, mas sabe que não pode se envolver em todas as injustiças que vê. Viver assim não seria possível, a menos que olhasse nos olhos dela. E algo nesse olhar lhe traz uma lembrança antiga, algo que ele já sentiu antes. O leilão começa, e as ofertas sobem rapidamente. Alguém chega a oferecer 800 mil pis, a moeda local. Sem pensar, Dennis se vê oferecendo 1 milhão, mas o mesmo vendedor da loja anterior oferece 1,5 milhão. Dennis entende, pelo olhar do sujeito, que não pode deixar a garota nas mãos dele. Então, oferece 2 milhões. O outro oferece 3. A disputa continua, e Dennis percebe que está prestes a gastar quase todas as suas economias. No final, ele consegue. Agora tem uma nova companheira. Ele a leva para se arrumar, fazendo o possível para ajudá-la. A diferença no visual é notável, mas o vazio nos olhos da jovem permanece. Depois, ao caminharem juntos, Dennis pede que ela o acompanhe de perto, ou poderá se perder. Não demora, e ela realmente se atrasa. Uma carruagem quase a atropela. Ela se choca com várias pessoas e, de repente, se depara com alguém que desperta lembranças sombrias. Ela fica paralisada, perdida nos próprios pensamentos. Felizmente, Dennis a encontra. Ele se desculpa por ter caminhado tão depressa. Agora, promete andar ao lado dela. Dennis, ainda um pouco acanhado, responde com sinceridade que foi apenas porque se lembrou de algo de muito tempo atrás. Nada mais. Ele quer saber o nome dela, ou, ao menos, como deveria chamá-la por enquanto. A resposta dela o surpreende. Diz que ele pode chamá-la de escrava se quiser. Dennis, no entanto, não consegue aceitar isso de forma alguma. Então ela sugere que ele a chame de Atelier. Com isso, ele se apresenta como Dennis. Ela pergunta o que espera que ela faça, e ele pensa que, por enquanto, nada. Diz que ela pode usar o segundo andar como quiser, e se decidir ir embora, também pode. A escolha é dela. Sim, ela está completamente livre agora. Aquilo a deixou sem reação, mas é evidente que, além de surpresa, ela também está com muita fome. Dennis percebe que é a oportunidade perfeita para mostrar um pouco do que sabe, então decide preparar algo com ovos. O mais curioso é ver como ele mistura magia no preparo da comida, e isso realmente agiliza o processo. Dá para perceber que Denise entende do assunto porque, mesmo durante o preparo, o cheiro já é tão bom que Atelier se sente como se estivesse no paraíso. Provavelmente até cochilou um pouco, mas depois de um tempo, ele avisa que a refeição está pronta e que ela pode comer à vontade. Assim que prova a primeira garfada, o efeito é imediato. O sabor a surpreende tanto que ela começa a comer com pressa, maravilhada. E quem não entenderia isso? Um prato bem feito de arroz frito pode ser irresistível. O que ninguém esperava era vê-la cair no choro. Dennis, sem entender o que está por trás daquelas lágrimas, escolhe respeitar seu silêncio. Se ela não quiser contar, ele não vai forçar. Mesmo acreditando que ela passou por algo terrível, e mesmo achando que talvez tudo esteja perdido para ela, Dennis acredita que uma boa refeição ainda pode fazer diferença. E ao ver que ela está aproveitando cada mordida, mesmo chorando, sente-se contente. Em certo momento, ele pergunta como ela está. Ela se engasga, surpresa por ele ter usado seu nome. Isso a pega desprevenida. Mais tarde, ele elogia o cuidado dela com a mesa, dizendo que ela fez um ótimo trabalho. Acrescenta ainda que comprou aquele item para deixá-la mais bonita. Com o passar do tempo, vemos como o Atelier vai se tornando parte do dia a dia de Denise. Ela ajuda na cozinha, cuida da loja, faz as compras, enfim, participa de tudo. Até que os preparativos estão todos finalizados. Denise fica tão animado que dá um leve soquinho em Atelier. E ela, mesmo um pouco tímida por causa da falta de jeito dele, retribui o gesto. Dá pra ver que os dois evoluíram bastante desde o início. Na manhã seguinte, o restaurante de Dennis abrirá oficialmente. O nome?
Restaurante do Aventureiro. Um ótimo nome, sem dúvidas. Dennis diz à garota que ela será o rosto do negócio e que terá que se dedicar bastante. Ela aceita o desafio sem hesitar. Tudo está pronto. Cardápios organizados, água servida, mesas limpas, ingredientes separados. Agora, só falta o próximo passo. Receber o primeiro cliente. Dennis está tão confiante que acredita que esse primeiro visitante vai amar o tempero e vai acabar comendo ali 3 vezes ao dia. E claro, ele espera por isso. Afinal, ele precisa recuperar os investimentos e está levando o negócio muito a sério. E então, não demora muito. O primeiro cliente aparece, um senhor de aparência marcante, que com certeza ficará gravado como o primeiro de todos. Uma estreia digna. E assim, chegamos ao fim do primeiro episódio. Desejando boas-vindas, ele percebeu que estava diante de uma pessoa usando armadura e não sabia muito bem como cumprimentar alguém assim. Lembrou que havia pegado um livro sobre como abrir um restaurante, um manual feito para ex-aventureiros. Entre os clientes, alguns não queriam ser incomodados, queriam apenas comer e ficar tranquilos. Era importante respeitar a privacidade deles e tornar o tempo no restaurante o mais agradável possível. O homem apenas pediu que se sentasse onde quisesse e pediu para que sua funcionária trouxesse uma água. Assim que se sentou e começou a ler o cardápio, Dennis ficou o tempo todo observando a garota. Para ele, não havia dúvidas sobre o que preparar. Dennis sabia exatamente o que fazer. Para o seu primeiro cliente, isso precisava ser comemorado. Dennis, no entanto, não conseguia entender direito o que a garota queria, já que ela não dizia uma palavra. Mas logo percebeu que ela não tinha muito dinheiro para pagar a refeição. Decidiu então preparar um katsudon. Quando tomou essa decisão, a garota começou a gritar, dizendo que não tinha dinheiro suficiente para pagar. Mesmo assim, Dennis decidiu que ela comeria de graça. Afinal, era seu primeiro cliente. Ainda achava curioso. Acreditava estar atendendo um homem, mas descobriu que era uma mulher. Enquanto começava a preparar o prato, ela explicou que havia sido expulsa do seu grupo por ser mulher. Segundo ela, achavam que mulheres não serviam para ser espadachins. Dennis acreditava que ela não precisava se preocupar com isso. Mais cedo ou mais tarde, encontraria um novo grupo. Para ele, nesse tipo de trabalho, não havia diferença entre homens e mulheres. A garota sabia que ainda não tinha um nível muito alto, mas pelo menos estava no nível 23. Dennis sabia que isso já era mais do que suficiente para ser considerada qualificada. Ela estava feliz por saber que a vice-capitã do Asa de Prata era uma mulher espadachim. Isso a inspirava a continuar lutando por seu espaço, a espada veloz carmesim. Em todas as lutas, ela sempre atacava primeiro e acertava um golpe crítico. Era considerada uma verdadeira lenda entre os espadachins. Dennis conhecia bem essa guerreira e sabia que aquela garota, ali diante dele, também era bastante perigosa. Durante todo esse tempo, a garota tentava esconder que era uma mulher para poder entrar em algum grupo, mas não havia grupo no qual conseguisse apenas ficar calada. Dennis também achava que era impossível alguém se manter em silêncio em um grupo por muito tempo. Ela começou a chorar por estar ficando sem dinheiro e não saber lidar com toda a pressão. Dennis pediu para que ela não chorasse e olhasse o prato que ele havia preparado. Os olhos da garota brilharam. Mesmo assim, ela disse que não tinha como pagar. Dennis respondeu em silêncio que não se importava com isso. Só queria que ela comesse. Ao provar a refeição, ficou encantada com o sabor e começou a saborear como se fosse a última refeição da sua vida. Depois de comer, disse que a comida estava maravilhosa. Dennis ficou feliz e torceu para que ela se tornasse uma cliente frequente do seu restaurante. Mas ela ficou triste, pois só conseguiria voltar quando encontrasse um grupo que aceitasse uma mulher espadachim. Dennis decidiu ajudá-la perguntando para os seus clientes se algum deles estava procurando alguém com as habilidades dela. Não fazia questão de ajudar os outros, mas dessa vez queria mesmo ajudar. O problema era não saber como manter contato com ela, então esperava que ela continuasse comendo ali até encontrar um novo grupo. Com o tempo, o restaurante começou a lotar e diversos aventureiros acharam a comida de Dennis incrível. Era tão boa que dava vontade de chorar. A garotinha que servia era adorável e a comida era mesmo maravilhosa. Denise elogiou o ateliê, dizendo que ela estava mandando bem. Ao lembrar da situação da garota, seu coração se apertou. Todos tentavam conversar com ela, mas ela ficava envergonhada e sempre acabava correndo. Ao ver um grupo de aventureiros, Dennis perguntou se estavam procurando por algum novo membro. Descobriu então que havia uma mulher espadachim no grupo. Ela tinha as habilidades necessárias e era bem divertida. Todos acharam a ideia ótima, pois o grupo estava com pouco poder de ataque, e isso era um grande problema.
Ao anoitecer, a garota voltou ao restaurante e ficou muito feliz por saber que Dennis havia conseguido um grupo para ela. Prometeu que mostraria sua gratidão assim que recebesse seu primeiro pagamento. Ainda assim, Dennis ficou um pouco tenso, e ela percebeu. Ele perguntou se ela não achava que estava aceitando tudo rápido demais, sem pensar. Mas ela não se importava com isso, enquanto Dennis continuava preocupado. Sabia que não podia interferir. Afinal, a decisão final era dela. Depois de comer, notou que a comida continuava maravilhosa como sempre. Sabia que precisaria ganhar muito dinheiro para pagar tudo o que Dennis estava fazendo por ela. Os dias foram passando, e Dennis conseguiu conquistar cada vez mais clientes. Todos que apareciam saíam satisfeitos. No final de um dia, 2 garotas apareceram e começaram a comer. Achavam a comida maravilhosa. Denise pediu para a ateliê fechar a cortina da loja, já que aquelas seriam as últimas clientes do dia. No entanto, o papo entre as 2 garotas parecia suspeito. Falaram sobre um grupo de aventureiros que chamava mulheres para se juntarem a eles, mas depois faziam maldades no fundo das masmorras. Uma delas perguntou se esses homens não eram presos, mas eles levavam as mulheres tão fundo que elas não conseguiam voltar sozinhas. Depois das maldades, as abandonavam e seguiam para outra cidade. As garotas sabiam que precisavam tomar cuidado com esse tipo de gente. Dennis lembrou do grupo que havia passado por seu restaurante e esperava que não fosse o mesmo. No dia seguinte, Henrietta se apresentou ao grupo. Todos a receberam com muita simpatia. Enquanto caminhavam pela floresta, ela perguntou o que fariam naquele dia. O líder respondeu que seria uma missão simples de coleta. Iriam até a masmorra, coletariam alguns itens e pronto. Ela ficou um pouco preocupada, querendo saber exatamente o que iriam coletar, mas decidiu não perguntar e seguir o plano. Ao chegar no fundo da masmorra, ela derrotou todos os monstros com extrema facilidade. O grupo começou a elogiá-la. Queriam ir ainda mais fundo e derrotar monstros ainda mais perigosos. Ela ficou muito feliz, pois nunca havia sido tratada com tanto respeito. Por ser mulher, sempre era tratada como alguém sem valor, mas com aquelas pessoas, acreditava que tudo poderia dar certo. Ainda assim, os membros do grupo pareciam um pouco estranhos. Quando chegaram mais ao fundo, um monstro apareceu e derrotou todos eles com facilidade. Eles apenas observaram enquanto Henrietta lutava sozinha. Ela perguntou até onde iriam, pois já estava cansada. Eles disseram para ela ficar tranquila, que estavam quase no destino. Depois de mais algum tempo andando, encontraram o que buscavam. Era exatamente aquilo que queriam coletar. De repente, Henrietta desmaiou e caiu no meio da masmorra. Um deles se aproximou e deu um choque nela. Começaram a rir, dizendo que ela tinha sido bem útil, mas era uma idiota. Segundo eles, era só elogiar um pouco que ela já se empolgava, não passava de uma tola. Acreditavam que espadachins eram perfeitas por serem impulsivas e fáceis de enganar. Ela sabia que não poderia ficar naquela situação por muito tempo. Eles disseram que iriam se divertir um pouco com ela e depois a liberariam. Nesse momento, ela se lembrou do que Dennis havia dito. Se tivesse ficado atenta desde o começo, aquilo não teria acontecido. Quando começaram a tirar suas roupas, ela gritou por socorro, mas estavam tão fundo na masmorra que ninguém poderia salvá-la. De repente, ouviram um barulho estranho. Um deles perguntou o que poderia ser. Nesse instante, o líder do grupo foi atingido e arremessado para longe. Dennis apareceu usando um saco de pão na cabeça. Os homens ficaram confusos, sem saber que tipo de monstro estavam enfrentando. Achavam que poderia ser o cozinheiro do restaurante onde haviam comido no outro dia. Tentaram atacá-lo, mas nada funcionava. Dennis era muito forte. Estava em um nível muito acima de todos eles. Partindo para cima, ele desmaia com facilidade. Tentando correr, ele sai eliminando todos eles como se não fossem nada. Deitada no chão, ela pergunta quem é essa pessoa. Acredita que deve ser Dennis que está a protegendo. Ao anoitecer, ela aparece para conversar com Dennis. Explica tudo o que aconteceu e diz que, quando acordou, estava deitada na guilda. A pessoa que a ajudou era um homem musculoso com facas. Além disso, os homens que a atacaram foram todos amarrados e levados para a cadeia. Quando a guilda investigou, descobriram que era um grupo criminoso de homens procurados. Ela acha tudo aquilo estranho e pensa que deve ser um pesadelo, mas sabe que foi real. Isso só mostra que precisa ter mais cuidado ao escolher os membros do grupo. Dennis acha que a culpa também foi dele. Acredita que deveria ter feito uma pesquisa sobre elas, mas ela diz que isso não é verdade. Tudo o que Dennis fez foi encontrar um grupo que poderia aceitá-la. De repente, o estômago da garota começa a roncar de fome. Dennis pergunta o que ela quer comer. Mesmo sem dinheiro, ele insiste para que ela escolha. Ao pedir, ela nota que é um prato bem caro, mas ele não se importa e vai prepará-lo para que a garota possa comer. Dennis iria fechar o restaurante, mas de repente aparecem mais 2 garotas, e ele decide fechar depois.
As duas meninas perguntam por que Dennis não abriu mais cedo. Ele explica que estava ocupado. Ao vê-lo de costas, Henrietta percebe que foi ele quem a salvou. No entanto, mais pessoas acabam chegando, e ela não consegue falar nada. No dia seguinte, Henrietta está novamente no restaurante tentando falar sobre o homem que a salvou, mas Dennis não dá a mínima e pergunta o que ela quer comer naquele dia. Depois de dizer outra comida cara, Dennis decide preparar. Ele gostaria de saber por que ela quer tanto esconder seu gênero para entrar em um grupo. Mesmo assim, acha que a garota deve fazer as coisas do jeito que quiser, porque, no fim das contas, Henrietta precisa ser ela mesma. Logo em seguida, o ramen fica pronto e a garota começa a babar de tanta fome. Mas as palavras ditas por Dennis ainda ecoam. Henrietta precisa ser quem realmente é. Então ela sai correndo para a parte de trás da loja. Começa a tirar toda a sua armadura para mostrar a todos que na verdade é uma garota. Em sua mente, quando as pessoas cometem erros, acabam ficando com medo de errar de novo e, às vezes, perdem de vista quem realmente são. Mas em vez de continuar se escondendo, ela tem certeza de que só precisa ser quem é. Atelier a elogia, dizendo que ela está muito bonita, e Henrietta fica feliz com essas palavras animadoras. Ao experimentar a comida, ela acha muito gostosa, mas o que realmente a tocou foram as palavras de Dennis. No entanto, ele avisa que ela precisa arrumar um emprego logo, para pagar a conta que está acumulando. Henrietta fica nervosa ao saber que Dennis está anotando tudo. Quando menos espera, uma garota entra no restaurante. Dennis dá as boas-vindas, mas ela o ignora e pega o cardápio para dar uma olhada. A garota quer saber qual é o prato mais gostoso do restaurante. Para Dennis, tudo é muito gostoso, mas ela acha esse tipo de resposta inútil. Ele recomenda um pouco de arroz, mas a garota não está com vontade de comer isso. Henrietta sugere uma massa, mas a garota diz que é pesada demais. Tudo que eles recomendam, a garota coloca defeito. Dennis quer partir para cima dela, mas é impedido por Henrietta, que pede para ele se acalmar. Afinal, jovens passam por fases de ingenuidade assim. Atelier aparece discretamente e recomenda arroz frito. A garota, envergonhada, decide comer o prato recomendado por ele. Todos ficam animados, e Dennis corre para preparar a comida. Ao ver o prato pronto, a garota fica impressionada com a aparência. Quando experimenta, acha maravilhoso. Dennis pergunta se aconteceu algo ruim. A garota, envergonhada, não entende do que ele está falando. Ele notou que ela parecia ofegante, como se quisesse desabafar, mas ela diz que não tem nada em especial, só apareceu para comer. Dennis entende se ela não quiser contar, mas ela o interrompe e começa a falar. Diz que as pessoas ao seu redor têm um nível muito baixo. Todos ficam desapontados, achando que era algo sério. Ela pergunta se querem saber sobre o que está falando. Mesmo com todos dizendo que não, continua dizendo que as mentalidades deles são muito rasas. Como a garota estava animada demais, ninguém tem o que fazer, e deixam que ela continue falando. Para ela, todo mundo tem o cérebro do tamanho de um amendoim. As pessoas que encontrou para formar grupo não tinham ambição de se tornarem um grupo de elite. Dennis pergunta se está ouvindo o que ela está dizendo sobre ambição. Henrietta comenta que Dennis pode ser meio rude quando quer. A garota começa a gritar, desesperada, dizendo que odeia gente sem ambição. Um grupo de idiotas desmotivados que só fazem pose de aventureiros é algo imperdoável. Logo, ela se empolga ainda mais e começa um discurso. Aventureiros precisam explorar terras desconhecidas, mas a maioria só faz a missão básica e pronto. Quando falou isso, foi expulsa do grupo sem nem dizerem tchau. Dennis pergunta a Henrietta por que só aparece maluco no restaurante. Ela diz que não sabe. A garota continua dizendo que sempre pede para sair de grupos com esse tipo de mentalidade rasa. Afinal, tem certeza de que um dia vai chegar ao topo dos aventureiros. Vai entrar no Asa de Prata e se tornar o homem que será o maior mago. Dennis só pede que ela não se force demais e acabe ficando sozinha. No fim das contas, aventureiros são aventureiros por causa dos seus grupos. Com tom arrogante, ela diz que nem sabe se vai existir um grupo capaz de acompanhá-la nessa fantasia. Ao se levantar, diz que não precisa de troco, mesmo tendo pago o valor exato do prato. Ao sair, se apresenta como Vivia Strange, e que da próxima vez vai querer arroz frito com camarão de novo. Dennis não entende porque só aparece gente doida no seu restaurante. Mais tarde, Vivia aparece novamente, contando suas histórias e pedindo o mesmo prato. Dessa vez, conta que decidiu entrar no grupo mais forte da cidade, a Tropa da Névoa Noturna. Dennis a parabeniza e deseja sucesso. Vivia se acha a pessoa mais popular do mundo, comparada ao Mr. Best. Dennis pergunta se os níveis dela acompanham toda essa conversa. Mas, para ela, os níveis vêm depois. Diz que tem muitas técnicas avançadas e, por isso, é tão popular.
Agora só falta colocar tudo em prática. Dennis percebe que ela é bem jovem e cheia de energia. Mas, segundo ela, o grupo a escolheu por causa do potencial futuro. Dennis apenas concorda com tudo, torcendo para que ela pare de falar logo. A garota acha que está a um passo de entrar para o grupo mais forte. Ao comer a comida, diz que está ainda mais gostosa e pergunta se, quando entrar no Asa de Prata, vai ganhar um apelido legal. Talvez algo como Mago da Escuridão. Já Dennis recebeu o apelido de Arroz Frito Lendário, o que o deixa irritado toda vez que ouve. Na mente dele, acha legal o fato de a garota querer sempre o melhor. Se encontrar um grupo estável que a treine do jeito certo, talvez um dia vire uma aventureira confiável. Quando pergunta qual será o primeiro trabalho, ela responde que será amanhã. Curioso, Dennis quer saber o que é. Vivia diz que é reunir materiais raros de síntese. Dennis se assusta e decide ver o nível dela. Nível 17. Um pouco alto para a idade, mas para o 5º andar, o ideal é ser acima do nível 30. Não é um lugar onde se leva aventureiros no nível dela. Dennis pergunta se aquilo não é longe demais. A garota fica surpresa por ele saber que o andar é profundo, mas garante que vai dar tudo certo. Os membros da elite vão dar todo o suporte necessário. Dennis lembra que ela tinha dito que possuía muitas técnicas avançadas, mas desconfia que ela só leu sobre elas em livros e acha que sabe usá-las. O nível de uma pessoa mostra a quantidade e a qualidade das habilidades que ela adquiriu. As estatísticas básicas sobem a cada nível porque as habilidades ficam mais precisas e quase sempre ativas. Se Vivia realmente conquistou várias técnicas avançadas, é estranho seu nível não ter subido na mesma proporção. Voltando para a garota, ela diz que as pessoas só veem nela o que esperam. E ainda acha que Dennis nunca entrou numa masmorra na vida. É um mundo que só os aventureiros entendem. Dennis não quer contar que já foi um, e apenas concorda. Mas a última vez que entrou foi no andar 37. De volta a Vivia, ela tem certeza de que tudo vai dar certo, afinal está com um grupo de alto nível. Mais tarde, Dennis continua preocupado, pois sabe que a garota já deve ter entrado no 5º andar nessa altura. Mas ele se pergunta se não deveria tê-la impedido, mas a regra dos aventureiros é que não se pode impedir as pessoas. Atelier está preocupada com Vivia. De repente, aparecem alguns aventureiros torcendo para que Vivia esteja bem, dizendo que fazê-la descer até o 5º andar já é maldade. O líder do grupo pega muito pesado, e quando menos espera, Dennis os puxa para um beco. Eles ficam irritados e se apresentam como os membros da tropa da Névoa Noturna. Partindo para cima de Dennis, ele os derrota com extrema facilidade. Ao sair do beco, Dennis decide que vai fechar o local para ver se está tudo bem com a Vivia. Atelier quer que ela vá com cuidado, e ambos tocam as mãos como pai e filha. A cena muda para Vivia, que está correndo de diversos goblins e gritando para que fiquem longe. Voltando um pouco para o passado, os membros pediram para que Vivia enfrentasse os monstros do 5º andar sozinha. Era um teste para que ela pudesse entrar no grupo. Voltando para o presente, continua correndo e precisa voltar o quanto antes para o 3º andar. Quando menos espera, seu pé acaba sendo amarrado por um cipó estranho. Desesperada e sem saber o que fazer, nota que tem magia. Tentando lembrar o tipo de magia que havia visto no livro, sua mente dá um branco total. Reescreveu todas as magias no papel várias e várias vezes. Achou que tinha memorizado, mas caiu do cavalo. E sabe que, se continuar amarrada, os goblins vão encontrá-la. Quando menos espera, uma pessoa a ensina os passos mágicos da magia e ela consegue se esconder. Os goblins logo passam correndo e ela agradece por ter sido salva. Vivia fica impressionada que ela consiga usar esse tipo de magia antiga e não sabia que existia esse lugar para se esconder. A garota explica que ainda é muito cedo para se sentir segura. Ainda precisam descobrir uma maneira de escapar daquele lugar. Vivia se apresenta e gostaria de saber o nome da garota, que logo se apresenta como Cynthia. Pergunta o motivo de ela estar no local. Cynthia explica que foi deixada pelo seu grupo. Quando estavam fugindo dos monstros, caiu em uma armadilha. Mas ninguém apareceu para salvá-la e todos a abandonaram e fugiram. Vivia fica triste pela garota, mas ela sabe que, não importa o que fizesse, nunca foi boa no básico da magia. Sempre causou muitos problemas para o seu grupo. Ela pede desculpas por estar falando tanto. Cynthia acha melhor esperarem o grupo de Vivia para que sejam salvas. Vivia explica que aconteceu a mesma coisa com ela e que ninguém virá resgatá-las. Acha que deve ter sido muito pretensiosa. Não importa o grupo em que entre, sempre causa discussões e discórdia entre os membros. Acha que tem uma personalidade terrível. A garota não acredita que isso seja verdade. Vivia a lembra de que ela não sabe nada sobre sua vida, e Cynthia responde o mesmo. Vivia nota que ela tem razão. Fica impressionada por esse tempo todo nunca ter falado dessa forma com alguém.
Isso a faz se sentir um pouco melhor. Vivia decide que vai ser a isca para que Cynthia escape. Sabe que, se não tivesse sido salva, não estaria viva naquele momento. Então deve tudo a ela. É a primeira vez que se sente motivada para fazer algo. Agora que pensa assim, percebe que sempre viveu de forma egoísta. Olhou para todos ao seu redor com desprezo, sempre pensando que era diferente de todos. Mas agora, ela salvou sua vida. Foi confortada pela garota. Agora pensa que, pelo menos, ela deve sair dali com vida. Deseja isso do fundo do seu coração. Vivia decide que vai distrair os monstros para que Cynthia possa escapar. Saindo correndo do local, chama a atenção dos goblins. Vivia usa seu feitiço que não tem efeito nenhum. Perto de ser eliminada, Dennis aparece no local usando sua magia de pedra. Vivia começa a achar que é um monstro e tenta usar seus poderes. No entanto, Dennis se apresenta e dá um cascudo na garota. Pegando em sua mão, quer sair o quanto antes, mas ela fala que tem outra pessoa presa. Ao entrar no buraco onde estavam, Dennis encontra apenas um esqueleto e pergunta se é aquilo. Ficando chocado, ambos buscam mais informações e na guilda de aventureiros, descobrem que Cynthia sumiu há 13 anos. Ela se separou de seu grupo no 5º andar. Depois disso, nunca mais foi encontrada e todos acreditam que ela tenha falecido naquele andar. Ambos vão ao cemitério para que possam se despedir da garota. Dennis pergunta se Vivia já ouviu sobre a lenda de que, quando os aventureiros morrem em masmorras, ajudam outros aventureiros. Vivia, chorando, diz que vai voltar para visitá-la. Promete que vai se tornar a maga número 1 do mundo. Ao sair do cemitério, Dennis convida Vivia para comerem alguma coisa. Ela aceita. Dennis pede para que ela não fique triste e logo sente a magia da garota novamente. E nos é explicado que nos tempos antigos, se as pessoas vivenciassem algo misterioso, coisas que não podiam ser explicadas, qualquer coisa que confessasse seus corações, começavam a chamar isso de magia. Se isso for verdade, ela era alguém que usava magia, uma maga. E a garota se despede de Vivia. No final do anime, aparece uma garota em cima de um relógio, querendo entender como as coisas ficaram assim. No entanto, por outro lado, podemos ver essa garota se perguntando por que tudo teve que terminar dessa maneira. Seu nome é Bashel. Esse homem perguntou a ela quanto tempo levaria para corrigir alguns relatórios, pois estava demorando muito. Ela se desculpou, mas o homem, muito irritado, pergunta se pedir desculpas é a única coisa que ela sabe fazer. É claro que o abuso que ela está sofrendo é excessivo, mas ela não tem escolha a não ser continuar com sua vida. Agora, ela está tentando equilibrar algumas contas perfeitamente, mas não importa o quanto ela tente, ela não consegue. Para piorar, ela tem que ficar acordada até muito tarde, mesmo tendo que permanecer acordada até as 3 da manhã para uma tarefa matinal. Bashel se sente péssima porque ela nem sequer comeu. Ela decide ir ao restaurante que acabou de abrir, mas quando chega, vê que está fechando. Ela se sente muito mal por ter tido tanto azar, mas Atelier a vê, pergunta se ela é uma cliente, e então a garotinha diz à protagonista que alguém chegou e precisa ser servido. Como Dennis não tem escolha, ele pede a Bashel para escolher o que deseja comer. Ela decide pedir o prato do dia. Ela percebe que a atmosfera no local é incrivelmente agradável. Ela presume que os dois são clientes frequentes, mas não poderia fazer algo assim porque passa seus dias de folga dormindo e não tem amigos para visitar. A comida finalmente está pronta e Bashel fica surpresa porque nunca havia visto nada tão bonito antes. Quando ela experimenta, fica encantada, pois é algo inexplicável para seu paladar. Henrietta diz a ela que tudo o que eles cozinham ali é incrível e que ela recomenda o Vitra Katsudon, o ramen do feiticeiro e outras opções. A mulher vai embora. Vivia fica surpresa por ela saber tanto sobre comida, mas a loira esclarece que ela é a primeira cliente e a que está ali há mais tempo. No entanto, Dennis diz que ela é, na verdade, a primeira a comer de graça, porque ela sempre deixa tudo na conta e depois vai embora sem pagar. Henrietta comenta que Vivia também não tem emprego, mas o protagonista afirma que sim, ele paga por tudo o que ela consome. Bashel, com toda a confusão que vê, não consegue evitar sorrir, mas está a ponto de começar a chorar sem perceber. Ela imediatamente se desculpa, mas por dentro pensa que ali há comida requintada, um ambiente agradável e pessoas muito boas. No entanto, em sua vida cotidiana, ela sofre com raiva, abuso e comentários extremamente ofensivos. Ela tem que trabalhar intensamente até o amanhecer quase todos os dias. Acontece que seus aldeões tinham tanta fé nela, por ser capaz de usar magia desde muito jovem, que arrecadaram dinheiro para que ela fosse em aventuras e se tornasse uma maga extraordinária.
Na verdade, algum tempo depois, ela conseguiu um emprego naquele local, o que era uma ótima forma de ganhar dinheiro e retribuir as pessoas de sua aldeia. No entanto, ela agora está afastada do setor de alimentação e parece ter retornado à sua triste realidade. Henrietta se pergunta se ela está bem. O protagonista pergunta a Vivia se ela conhece a garota, mas ele responde que não. Henrietta pergunta ao protagonista se ele poderia fazer algo por ela, mas Dennis os lembra de que ele é apenas um cozinheiro. Ela terá que resolver seus próprios assuntos. Ao voltar para Bachel, seu despertador tocou no meio da noite, mas ela não conseguiu dormir nem se levantar. Infelizmente, depois disso, ela adormeceu e agora precisa se apressar, pois chegou muito atrasada ao trabalho e acabou sendo repreendida por isso. Uma vez dentro de uma masmorra, seu parceiro é atacado por um monstro, mas ela usa o vendaval para salvá-lo. Mesmo perguntando se ele está bem, o homem a empurra de forma desprezível. No caminho de volta para a cidade, ela caminha muito triste, pensando em como os homens colocam toda a responsabilidade sobre ela, porque, segundo eles, ela gosta de envergonhar as pessoas. Bem próximo dali, as duas caminham enquanto conversam sobre as opções do cardápio da protagonista. Elas acabam de ver Bachel e não conseguem deixar de se preocupar com ela. Vivia sabe que isso parece muito grave, então Henrietta mergulha para pegá-la no ar, e Vivia usa seu feitiço da palma para amortecer a queda. Elas imediatamente a levam até o protagonista, que pensa que Bachel pode estar sofrendo de algum tipo de problema cardíaco, embora eu presuma que ele esteja se referindo a algo emocional. As meninas perguntam se há uma maneira de curá-la, e Dennis acredita que um bom descanso pode ajudar, pelo menos por enquanto. Vivia o lembra de que ela está em uma névoa noturna, e aqueles homens são um caso sério. Dennis promete que vai falar com eles. De fato, durante a noite, os homens vão ao restaurante. O chefe, chamado Hopper, pede desculpas a Dennis porque ouviu dizer que um dos seus está causando problemas, mas é o protagonista quem se desculpa, já que ele já agrediu alguns deles. Hopper ouviu dizer que servem comida excelente ali, e o protagonista percebe que esse homem não está abaixando a guarda e que ele está no nível 51, muito acima do que um simples aventureiro necessitaria. Hopper quer falar sobre Bachel, mas Dennis esclarece que ela não está em condições de trabalhar no momento. O ideal seria que ela recebesse tratamento para melhorar sua saúde, mas Hopper afirma que isso é impossível. Ele prefere que a entreguem e os deixem lidar com a situação. Na verdade, eles entregam a ela o contrato para o protagonista ler, e Dennis não consegue acreditar que aquela garota tenha assinado um contrato tão terrível. O protagonista diz que uma quantidade tão grande de trabalho não é justa para apenas uma pessoa. Hopper esclarece que é assim que o grupo deles funciona, mas o protagonista comenta que um aventureiro pode entrar ou sair de um grupo quando quiser, e Hopper novamente diz que essa não é uma decisão dele. Dennis perde a paciência, pois não pode permitir que continuem explorando Bachel dessa forma. Ele conclui que esses homens são vigaristas sem compaixão, não aventureiros. Hopper o alerta dizendo que eles são a lei, pois este é o território deles. Se ele continuar interferindo com Bachel, irá se arrepender muito e afirma que este é seu último aviso. Lá, Bachel não entende por que foi salva. Se ela estivesse melhor, estaria melhor. Tyr diz que a compreende. Ela também já passou por algo semelhante anteriormente. Ela lhe conta que tudo lhe foi tirado e que depois foi exilada. Além disso, foi vendida como escrava, e desde então, sua vontade de viver desapareceu completamente. No entanto, tudo mudou completamente quando alguém apareceu em sua vida, e agora ela está muito feliz em continuar vivendo. Ela a aconselha a comer algo saboroso primeiro e depois tomar uma decisão. Como ela já passou por algo semelhante, compreenderá qualquer decisão que Bachel tomar. No entanto, ela a aconselha a viver, porque no fim, a vida tem seus aspectos positivos, mesmo quando não parece. Voltando a Dennis, ele pergunta ao bandido se ele se considera o rei ou algo semelhante. Hopper simplesmente responde que, se governam a cidade porque são o grupo mais forte, há uma razão. Na verdade, ele acredita que a Largente é um exemplo claro disso. Dennis lhe diz que eles não são nada como eles, mas Hopper não se importa. É claro que ele tem em mente que os clientes da Al Argentia são nobres e aristocratas, portanto é natural que estejam em níveis diferentes, mas, em teoria, todos são iguais. Hopper acha que este lugar é bem pequeno e queimaria facilmente com fogo. As coisas estão se tornando mais intensas do que deveriam. O protagonista está esgotando completamente sua paciência, mas a própria Kate chega,
surpresa com a atmosfera incrivelmente acolhedora do restaurante do protagonista. Dennis pede licença, mas está tendo uma conversa importante no momento. Kate lhe responde que não, ela não está louca. Veio da capital e não pretende esperar. Ela quer comer imediatamente. Hopper se pergunta quem ela é até reconhecer sua armadura carmesim. Sim, armadura, é claro. Ele também reconhece as duas espadas vermelhas e o cabelo que praticamente parece estar em chamas. Sim, apenas ao olhar para o bordado em suas costas, ele pode dizer que ela é a vice-capitã da Al Argentia. Ele se questiona qual é a relação dela com o protegido e por que conversam com tanta familiaridade. Dennis pede para que Kate espere um pouco. Ele solicita a Hopper que libere Bachel do grupo, mas a ruiva quer o pano como se fosse um novo brinquedo, pois acha que é extremamente fofo. Vivia pergunta a Kate qual é a sua relação com Dennis, e a ruiva se irrita pelo fato de ela não saber. O personagem principal nunca lhes contou nada a respeito disso. Embora ele tente impedi-la de dizer qualquer coisa, ela grita que o personagem principal era um membro da Al Argentia e seu ex-parceiro. Todos ficam em absoluto choque. E o mais preocupado, por razões óbvias, é Hopper, pois não deseja fazer inimigos com alguém daquela posição. Após refletir por um momento, ele ordena que um de seus homens queime o contrato. Decide então ir embora, mas Kate fica decepcionada, pois queria um pouco de ação, já que não gosta de pessoas invadindo o que considera seu esconderijo. O personagem principal esclarece que o esconderijo não pertence a ela, mas, como não a veem há algum tempo, pergunta o que ela deseja comer. Os dois permanecem em choque, mas Atelier também solicita que ele prepare o prato especial do dia de Bachel. Assim que a comida fica pronta, Kate não perde tempo e começa a se deliciar, enquanto Bachel a encara. É claro, desta vez tudo terminou, e a noite chegou ao fim em paz. A cena muda para a garota, que está indo para a base do clã. Seu humor está cada vez pior. Ultimamente, as missões não têm corrido nada bem. Ao caminhar distraída, ela acaba esbarrando em Vigo, o capitão do grupo. Ele está muito irritado e pergunta a todos o que estão fazendo parados, apenas observando. Eles respondem que estão indo fazer os preparativos para a nova missão. Então, Vigo ordena que se apressem. Ele lembra que a garota havia ido ver Dennis. Ela comenta que as notícias realmente viajam rápido. Quando ele pergunta o que ela foi fazer no restaurante de Dennis, ela explica que apenas queria comer novamente a comida que ele prepara. Somos então levados ao passado, onde ela saboreia mais uma vez a maravilhosa comida de Dennis. Ela gostaria que ele voltasse o quanto antes para o Asa de Prata. O garoto não entende o motivo disso, especialmente agora. Ela explica que, sem Dennis, o Asa de Prata está à beira do colapso. Dennis não pretende voltar, mas a garota insiste. Ele era o eixo da retaguarda, e desde sua saída, os membros mais afetados pela ausência estão em desacordo com Vigo. Dennis gosta da sua vida como cozinheiro. É claro que seus clientes regulares têm uns parafusos soltos, mas ele aprecia ter um restaurante. A essa altura, não tem planos de voltar ao grupo estressante e tenso. A garota pergunta se, mesmo que ela peça, ele não voltará. Dennis responde que não. No fim das contas, ele não é um aventureiro, e sim um cozinheiro. A cena retorna à garota, que tenta convencer Vigo a trazer Dennis de volta. Mas o líder não tem nenhuma intenção de fazê-lo. Quer apenas que ela não se envolva mais com Dennis. A garota se pergunta como tudo saiu do controle, já que tudo ia bem antes da saída de Dennis. Mas o homem não quer conversa e pede que ela não toque mais nesse assunto. A cena muda para o restaurante, que está sempre cheio. Agora Bachel trabalha com Dennis. Mesmo tendo sido orientada a não se esforçar muito depois do que aconteceu, ela não consegue ficar parada ou tranquila, a menos que esteja trabalhando. Além disso, sua pequena veterana está no local com ela. Ao servir suas clientes habituais, Dennis reclama do fato de Henrietta ser apenas uma aproveitadora. Todos ficam chocados ao saber que a garota ainda não pagou sua dívida. Ela diz que não conseguiu encontrar um emprego estável, mas que pagará tudo assim que conseguir. Dennis pede que ela resolva isso o quanto antes. As clientes perguntam se o restaurante está dando conta, pois há muitos frequentadores agora e poucos funcionários. Dennis responde que a Atelier está se esforçando bastante para atender todos os clientes. Ele acaba deixando cair uma das panelas e diz que gostaria que Vivia fosse até o restaurante em seu próximo dia de folga, pois precisa de ajuda. Henrietta também se oferece caso ele precise de mais auxílio. No entanto, Dennis afirma que não precisa da ajuda dela neste momento. A garota se pergunta que tipo de conselho Dennis vai pedir a Vivia.
A cena muda para Henrietta, que está tomando banho. Ela gostaria de morar em um lugar com, pelo menos, água quente. Queria ao menos poder ir a um banho público, mas não tem dinheiro para isso. Sente que precisa ganhar dinheiro logo para poder pagar o chefe. Lembra das palavras de Dennis, que a chamou de aproveitadora. Em sua mente, ela acredita que ele só quer conselhos para bani-la. A cena muda novamente. Dennis está conversando com Vivia. Ele não sabe o que fazer, pois acha que Atelier está namorando. Ultimamente, ele começou a dar uma mesada a ela. Desde então, Atelier tem saído com frequência. E quando perguntada, não diz para onde vai. Dennis está cada vez mais irritado. Viu Atelier andando com um garoto. Vivia acha que eles podem ser apenas amigos, mas Dennis não consegue tirar da cabeça que eles estejam namorando. Sem saber o que fazer, Vivia sugere que ele pergunte diretamente à garota, já que está tão preocupado. Dennis não quer falar com ela, pois acha que será tratado com frieza. Vivia nunca imaginou que Dennis fosse tão sensível assim. Dennis diz que gostaria que o namorado de Atelier tivesse ido até sua casa com uma caixa de doces para pedir a mão dela em namoro. Se o rapaz for um sujeito fraco e superficial, ele não vai aceitar. Só aprovaria o namoro se o garoto fosse nível 80 ou mais. De repente, Atelier aparece e pergunta sobre o que eles estão conversando. Dennis se assusta e cai no chão. Vivia diz que estavam apenas falando sobre aprender culinária. Atelier também demonstra interesse em aprender a cozinhar. Dennis decide que vai ensiná-los, mas pede que ela comece lavando os pratos. Ele inicia o ensinamento, e Vivia permanece afastada, notando que Dennis está dando atenção demais a Atelier e ignorando-a. Vendo Atelier tão dedicada, Vivia se lembra do passado e da pessoa que lhe ensinou tudo o que sabe hoje. Após ambos prepararem os pratos, Dennis se impressiona apenas com o prato de Atelier, mesmo o de Vivia estando melhor. Logo em seguida, o relógio toca, e Atelier sai sem dizer para onde vai. Bachel aparece, e Dennis pede que ela coma os 2 lamens, pois ele precisa sair com Vivia. Vivia não quer ir, mas Dennis insiste. Quer segui-los. Subitamente, Henrietta chega ao local. Dennis pede que ela ajude Bachel com as compras, e sai correndo logo depois. Eles encontram Atelier conversando com uma senhora, e logo depois com o garoto que Dennis suspeita ser seu namorado. Observando-os, ele nota que entraram em uma joalheria. Pensa que devem estar prestes a se casar. Mesmo achando cedo, não quer que isso aconteça. Vivia tem uma ideia do que podem fazer. A cena muda para Henrietta e Bachel. Esta quer saber por que Henrietta tem andado tão triste. A garota pede desculpas e diz que está pensando em uma forma de ganhar dinheiro para pagar Dennis. Ela teme que, se continuar assim, ele a odeie. Bachel pergunta por que ela não consegue economizar dinheiro, já que está trabalhando. Henrietta também não sabe. Quanto mais ganha, mais gasta, pois sempre compra poções e faz manutenção em suas armas. Ela gostaria de encontrar uma maneira de ajudar Dennis. Logo em seguida, elas ouvem pessoas comentando sobre ele. Dizem que o capitão da tropa da névoa noturna foi derrotado por um dono de restaurante. Todos sabem que ele é um ex-asa de prata, mas também esperam que nenhuma garota da névoa noturna tente algo contra Dennis. A cena volta aos 2, que estão ouvindo a conversa de dentro do local. Ao encostarem o ouvido na porta, escutam coisas suspeitas, e Dennis fica muito irritado. De repente, uma senhora é assaltada, e Dennis sai correndo para capturar o ladrão. O criminoso acha que Dennis não conseguirá pegá-lo por ele ser apenas nível 30, mas ao olhar para trás, vê Dennis correndo sem usar nenhuma magia. Dennis pergunta a Vivia se ela tem alguma magia que possa ajudá-lo a correr mais rápido. Usando a mão, ela lança uma magia que permite um salto. Dennis pede que repita a magia, e ela o faz. O homem tenta afastar Dennis com magia, mas logo à frente, Henrietta aparece e o intercepta. Ela salta e o nocauteia com um único golpe. Pergunta se fez tudo certo, e Dennis a elogia passando a mão em sua cabeça, o que a deixa extremamente feliz. Ao voltarem para o restaurante, as garotas ficam surpresas ao perceber que Atelier está mesmo namorando. Dennis pergunta por que Henrietta está triste, e Bachel explica que ela teme ser banida. Dennis garante que jamais a expulsaria, já que ela aprecia demais a comida que ele faz. Subitamente, Atelier aparece, passando sem falar com ninguém. Ao se aproximar de Dennis, ela entrega um presente. Está muito envergonhada, e Dennis fica sem graça por ter suspeitado dela. Ao abrir, percebe que é da cor de seus olhos e fica muito feliz. A cena muda para Vigo, que está conversando com uma pessoa misteriosa. Logo em seguida, o nosso protagonista está bastante cansado pelo fato de ter cozinhado o dia inteiro. Então,
Ele pede para que Atelier limpe a área externa. De repente, aparece um homem ajoelhando-se aos pés de Atelier. Todos ficam se perguntando o que está acontecendo. Ele se apresenta como Stevens, o mordomo. Ela faz parte da família Workstat. Todos continuam confusos, mas logo percebem que ela pertence a uma família rica. A casa Workstat é a maior família de magos do reino. A linhagem deles está no topo de todos os magos do mundo. Ao se sentar, o homem começa a chorar por ver a garota servindo comida em um restaurante de baixa qualidade. Dennis fica estressado, mas antes deseja entender o que está acontecendo. O homem explica que era mordomo na residência dos Workstat. Seu nome é Stevens. A pedido do Tribunal Real de Justiça, ele apareceu para buscar Atelier. O pai da garota faleceu, e o Lord Famas tem um irmão mais novo, Joseph, que roubou a herança que pertencia a Atelier. Ele usou como justificativa a alegação de que ela não carregava o sangue dos Workstat, expulsando-a da família. No entanto, o testamento do pai da garota foi descoberto, e Atelier é a herdeira legítima da casa Workstat. O testamento declara que ela deve herdar toda a riqueza e poder da família. O governo real reconheceu formalmente a vontade do pai de Atelier, e o Tribunal de Justiça concordou em investigar a legitimidade de Atelier como herdeira. Ele pede para que a garota volte e derrote Joseph, tornando-se assim a próxima chefe da família Workstat. Entretanto, para ela isso não importa. Não deseja voltar para aquele lugar. Stevens começa a se desesperar e implora para que ela não permaneça em um lugar sujo como aquele. Dennis sabe que, no fim das contas, ele é apenas um cozinheiro em uma cidade pequena, e que Atelier é filha de uma casa nobre. Algumas coisas que Stevens diz fazem sentido. Ao perguntar à garota se ela realmente deseja permanecer naquele lugar, ela responde que sim. Dennis explica que, pensando no futuro, não acha que isso seja algo que ela deva ignorar. Um dia, Atelier terá de resolver essas questões. A garota decide ir, mas apenas se Dennis for também. O homem decide acompanhá-la para ajudá-la, e o restaurante ficará nas mãos de Henrietta, que provavelmente comerá toda a comida. Atelier deseja resolver tudo o quanto antes e não quer retornar à capital real. Se houvesse uma forma de resolver tudo isso sem voltar, seria melhor. Stevens pede que partam o quanto antes e chama Dennis de ralé. O homem fica estressado e gostaria de agredir o velho. Ao chegarem à capital real, Dennis pensa que jamais voltaria àquele lugar. No entanto, ao olhar para o lado, percebe o restaurante mais sofisticado da cidade, cuja comida dizem ser a melhor de todas. Ele decide dar uma passada para comer. Logo em seguida, eles chegam à mansão que pertence à garota. Ao entrar na sala destinada à coleta de sangue, ela sente muito medo e, ao ser picada, desmaia no colo de Dennis. Depois, precisam ir a outra sala, e Dennis pergunta mais sobre toda essa situação. Stevens explica que o antigo chefe da família, o Lord Famas, possuía uma poderosa magia de hipnose. Ele era capaz de usar magia relacionada ao controle mental. Há certas formas de magia que só podem ser adquiridas por linhagens específicas ou por indivíduos com talento excepcional. São casos muito especiais. Uma dessas formas é a magia da hipnose, que afeta a mente e o espírito. A casa Workstat detém essa linhagem mágica. O pai de Atelier foi um bom homem que usou esse poder para salvar muitas pessoas. No entanto, seu irmão mais novo desejava sua posição, e há quem diga que foi ele quem encomendou a morte do casal. Com isso, a legitimidade da linhagem de Atelier foi posta em questão, e ela foi expulsa. Tudo foi tirado dela, e a garota ficou tão abalada que parecia incapaz de se reerguer. Contudo, o Lord Famas foi suficientemente astuto para deixar um testamento. Agora que esse documento veio à tona, o governo real ordenou uma nova investigação sobre a linhagem de Atelier. Essa verificação será conduzida por meio de um item mágico projetado para análise. O sangue da garota será colocado em uma esfera mágica. Em seguida, será adicionado o sangue do Lord Famas, que está sob a guarda do governo real. Se a esfera assumir a forma de uma flor, isso servirá como prova de que ambos compartilham parentesco de primeiro grau. Mesmo utilizando o sangue da esposa do Lord Famas, Lady Elisa, o resultado foi o mesmo, provando que Atelier é, sem dúvidas, filha do Lord Famas e de Lady Elisa. Assim, ela vence o caso. Logo em seguida, eles são levados até o juiz. Ao chegarem à sala, Joseph já está presente e começa a provocar Dennis por ter sido expulso dos Asas de Prata. O juiz começa a ler o testamento deixado pelo pai de Atelier
declarando que ela é, de fato, herdeira legítima dele e de sua esposa, bem como do cargo de chefe da família. Além disso, toda a fortuna deixada pertence a ela por direito. O conhecimento e os livros da família são legados ao seu irmão mais novo, Lord Joseph. Este tribunal foi reunido para determinar a legitimidade do testamento. O advogado de Joseph argumenta que Atelier Workstadt é, sim, filha do Lord Famas, mas fruto de um relacionamento com uma amante de origem humilde. Para ele, essa não seria uma linhagem digna de herdar a liderança de uma família que domina todos os outros magos. Logo após, o juiz propõe um sorteio para que a decisão seja justa, e quem pega o palito é Stevens. Ao fazer o primeiro teste, é comprovado que Atelier é filha do Lorde. No entanto, o segundo teste indica que ela não é filha de Lady Elisa. Diante disso, o juiz decide validar que Atelier é filha do Lorde, mas não da senhora, o que implica a necessidade de revisar o testamento. Dessa forma, ela tem direito a ficar com todos os livros da família, enquanto Joseph fica com toda a fortuna. Joseph aceita. Porém, antes que o juiz bata o martelo, Dennis percebe que Stevens está sangrando e descobre que ele adulterou o sangue da senhora. Dennis o agarra pelo colarinho e expõe que Lord Joseph prometeu restaurar sua posição de mordomo-chefe caso ele obedecesse. O juiz ordena que Dennis se sente imediatamente, mas ele está muito irritado e diz que jamais pegou um palito marcado. Toda a confusão teve origem no testamento problemático. Tomado pela raiva, ele nocauteia o homem e ameaça atacar qualquer um que tente impedi-lo. Vivia intervém, pedindo que ele pare, pois, caso contrário, será considerado inimigo jurado do reino. Dennis recua e é levado para fora. Devido às suas ações, as provas tornam-se inválidas, e Atelier fica apenas com os livros. Ao ser conduzida ao local de armazenamento, ela acaba entrando em uma sala que contém os livros mais importantes do mundo. Eles acreditam que o pai da garota já sabia que algo assim poderia acontecer, e por isso, deixou com ela a herança legítima desses livros. Ao saírem para retornar ao restaurante e guardar os livros, Vivia encontra um homem muito parecido com Dennis entrando no castelo. O homem conhece Dennis de longa data, e assim termina mais um episódio. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal para mais vídeos e até a próxima. No lado de fora, há diversas pessoas querendo comer ainda a comida do nosso protagonista Dennis. Enquanto isso, Vivia e a doutora Calotte estão saboreando a comida de Dennis. Todos os clientes que estão aparecendo são magos e sábios. Vivia tem ouvido rumores sobre os livros de magia que a Atelier herdou. Todos ficam impressionados pelo fato de os segredos mágicos estarem nos livros. Os magos estão aprendendo muito graças a esses livros dados por Atelier. Dennis grita para que todos vão embora assim que terminarem de comer, já que é um restaurante e não uma livraria. De repente, um homem se levanta e pede desculpas por estar atrapalhando, mas graças ao livro que está em mãos, pode curar a doença de sua esposa. O garoto fica muito agradecido a Atelier, pois agora pode tentar curar a doença de sua esposa. Claro que todos querem pegar livros emprestados, mas Denise fez uma exceção. Logo em seguida, começam a aparecer ainda mais clientes, e Denise fica ainda mais animado para poder cozinhar para as pessoas, e assim ativa as suas habilidades para cozinhar mais rápido. Atelier fica impressionada pelo foco que Denise está demonstrando. É-nos contado um pouco mais sobre o passado de Dennis. Ele comia lixo para sobreviver e sempre ficava embaixo de chuva por não ter para onde ir. Seus olhos eram como se estivesse morto e o frio da noite sempre o deixava gripado. Ao olhar para o lado, uma mulher deixou a sua carteira cair e Dennis saiu para entregá-la. A mulher diz que é sua carteira e que vai devolvê-la. Dennis pensou que ela teria problemas caso não estivesse com ela em mãos. Logo em seguida, ela o leva para o seu restaurante para que possa comer um pouco. Ao experimentar a comida da mulher, Dennis ficou mais feliz e começou a devorá-la. Somos levados para o tempo atual do anime. Dennis acabou ficando bem gripado, e todas as meninas aparecem preocupadas com ele por estar com expressão de cansaço. Ele acabou desmaiando, e mesmo assim, Dennis quer trabalhar, mas as meninas impedem e querem que ele descanse um pouco mais. Dennis tenta se levantar para que possa trabalhar, mas as garotas impedem, já que fecharam o mercado. Ao olhar para o lado, percebe que Atelier está com expressão de choro. As meninas respondem que ela ficou muito preocupada com o garoto. A garota ficou o tempo todo pensando em diversas coisas ruins. Dennis pede para que fique tranquila, não é nada demais, é apenas uma gripe. Em questão de poucos segundos, enquanto ele dormia,
O médico analisou o garoto e disse que provavelmente é apenas um resfriado, mas acha que tudo isso deve estar ligado à exaustão por causa do trabalho. Desde que ele voltou da capital, ele não tirou nenhum descanso e está muito ocupado o tempo todo. Na próxima vez que ele acordar, vão dar um remédio para que possa melhorar. Todas elas saem, ficando apenas Ateliê. As garotas ficam impressionadas pelo fato de ela amar realmente Dennis. Ao sair do local, todas ficam pensando em um jeito de ajudar Dennis. Uma delas dá a ideia de fazer mingau de arroz. Precisam se apressar para que possam fazê-lo o quanto antes, para que ele possa melhorar. De repente, a garota volta com a armadura para que possa cozinhar. Elas não sabem o que vão fazer para ele comer. Henrietta volta com carne. Vivia pergunta se ela só sabe comer isso, pois precisam de algo mais leve para ele comer. As duas começam a discutir pelo fato de ela quase querer cortar a mesa. De repente, aparece Sestavich e pergunta o que está acontecendo. A cena volta para Ateliê, que está medindo a temperatura e nota que ele realmente está muito quente. No fundo, ela acha que é culpa sua ele estar assim. Ela quer que melhore o quanto antes, para que possam cozinhar juntos novamente. A cena volta novamente para o passado, onde o garoto ficou muito arteiro e queria o tempo todo cozinhar. Logo em seguida, ele sai do local correndo para não receber nenhuma bronca. A chefe aparece e pergunta o que está acontecendo. O homem diz que Dennis fica o tempo todo fazendo traquinagens. Cortou o repolho todo errado e transformou o repolho em pó. O homem pede para que repreenda o garoto, pois desde que o adotou, ele vem fazendo sempre esse tipo de bagunça. O homem responde que é culpa dela por mimar demais Dennis. A garota pede para que tenha calma, pois certamente ele vai entender e não vai fazer tanta bagunça como agora. Ao chegar no restaurante, Dennis conseguiu cozinhar uma boa comida e tem certeza de que desta vez alguém vai gostar, mas está saindo uma fumaça densa. Ao oferecer para a mulher, ela fica em dúvida, mas ao experimentar, percebe que está horrível. A chefe aparece e usa um feitiço para que possa ficar melhor. Ao experimentar, percebe que está maravilhoso. A mulher diz que o seu aprendiz de chefe esqueceu de adicionar um ingrediente essencial. Dennis fica chateado por ter colocado sua mestra em uma situação complicada. A mulher pergunta se agora ele entende que precisa usar as habilidades corretamente. Dennis responde que sim, e diz que está tudo bem. Ele começa a chorar por ter pensado que tinha feito um bom arroz frito. Ela pede apenas que estude um pouco mais e ouça mais as pessoas, e Dennis promete que vai começar a ouvir mais. Dennis quer saber como ela fez isso. Ela usou a habilidade de combinação para arrumar o arroz. Ela responde que isso é apenas uma brincadeira de criança, já que seu apelido é Arroz Frito Lendária. Dennis pergunta se pode fazer isso também, e ela responde que sim. A cena volta para o restaurante, e elas perguntam o motivo de Sestavich estar no local. Ele não esconde e responde que é louco por magias. Entre os volumes que Ateliê herdou, há um que ele está desesperado para ler, e por isso apareceu. Mas esta situação indica que a refeição de Dennis é prioridade antes de um grimório. Quer saber o que vão fazer para ele. O homem acha melhor que todos cozinhem arroz. Uma vez que exista um arroz deliciosamente cozido, é quando a criação do mingau de arroz realmente começa. O que deveriam estar discutindo neste momento é a melhor maneira de cozinhar um arroz delicioso usando magia. Todos estão conversando de forma muito distante de Henrietta, e ela fica isolada nessa conversa. Henrietta aproveita que eles estão discutindo e senta para tomar um pouco de chá. Vão usar fogo fantasma e chamas para cozinhar o arroz. A variação do aquecimento resultante do feitiço duplo será remediada usando uma panela com catalisadores mágicos que estabilizam a condução de calor. Tem certeza de que essa é a maneira de cozinhar o arroz mais delicioso usando magia. Mas ele gostaria de saber como vão fazer o arroz virar mingau. De repente, Polvo aparece no local, dando um desconto de 50% para que possam fazer arroz. Além disso, há um modo para que se possa fazer mingau. De repente aparece Ateliê, dizendo que Dennis já melhorou bastante e que acha que ele deve conseguir comer o mingau. Ao anoitecer, Ateliê leva para Dennis comer o mingau com ovo para que possa melhorar o quanto antes. Ele acha maravilhoso e lembra de sua mestra. Ateliê fez os ovos, mas foi Polvo quem fez o mingau. O homem fica irritado e pergunta o motivo de Polvo ter feito o mingau. A cena muda para Henrietta, que está passeando pela cidade junto de Vivia. As pessoas ficam curiosas pelo fato de ambas não estarem no restaurante do Dennis. Elas respondem que o restaurante dos aventureiros está fechado por motivos comerciais. Hoje, para eles, é um dia bem especial. A cena muda para Dennis, que está com tudo pronto para sair.
Só que Atelier continua de avental, e Dennis pede para que ela o tire pelo fato de não precisar para onde vão. Mesmo não precisando, ela prefere não tirar e continuar usando. Depois de um tempo, Henrietta e Vivia aparecem no local para que possam sair todos juntos. Antes de ir, Henrietta acha melhor conferir as coisas. A cena muda para todos eles dentro de uma termal, e Vivia fica admirado pelos músculos de Dennis. O homem acha que isso é o mínimo que um homem pode ter. Mas antes dele ficar assim de forma tão animada, Dennis pergunta para saber o motivo pelo qual vivia tão magro dessa forma. O garoto responde que é um mago. Então é tudo bem ser assim. Não precisa de músculos para ir à linha de frente. Na verdade, é um mistério que alguém tenha tantos músculos como Dennis. O nosso protagonista pede para que ele faça 1000 flexões de braço de ponta cabeça todos os dias, para que assim possa ter mais músculos. Vivia sempre falava que ele não era humano, e agora tem certeza absoluta nisso. Dennis pergunta o motivo pelo qual ele ainda está de toalha, já que são os únicos homens. Vivia preferia ficar de toalha, mas o homem começa a ficar estressado e quer que ele tire logo. Depois de um tempo, todos eles se encontram do lado de fora para comer bastante. Enquanto os adultos ficam com cerveja, as crianças com refrigerante. Então, Dennis pede para que Henrietta faça o primeiro discurso. Ela pergunta para saber se precisa ser ela. Ao começar a falar, a garota está muito tensa e Dennis pede para que ela relaxe um pouco antes de começar a falar bobagem. Então, ela começa a falar de forma certa. Henrietta agradece a todos pela ajuda. E depois de um tempo, finalmente conseguiu encontrar um emprego que paga bem. Ela não vai se juntar a nenhum grupo de aventureiros, mas sim à Ordem de Cavaleiros Real. Ela ficou muito em dúvida durante esse tempo, mas queria ter um trabalho onde ajudasse as pessoas. Vivia também conseguiu encontrar um novo grupo. Não é dos maiores e nem dos melhores, mas é um passo para se tornar um mago forte. Todos desejam boa sorte, e também deixaram de ser um Nietzsche. Para terminar, agora é a vez de Bachel. Ela resolveu voltar para a casa dos seus pais. Vai passar um tempo lá, e depois se tornar professora na escola de magia, na capital real. Dennis responde que ela disse que foi convidada antes de se formar. Todos gostam muito da garota pelo fato de ela ser uma pessoa muito talentosa. Mas seja como for, vão celebrar os novos caminhos de cada um, vão comer muito e celebrar bastante. Depois de um tempo, todos eles beberam bastante e comeram muita carne. Vivia e Dennis percebem que Atelier e Bachel se tornaram bem amigas depois de um tempo conversando entre si. Vivia percebe que todo mundo vai embora e sente que vai ficar meio triste a vida sem todo mundo. Henrietta pergunta para saber se deve adiar um pouco esse emprego, e Bachel também gostaria de adiar a sua viagem. Dennis pede para que ela fique quieta. Finalmente, vão pedir para fazer algo que queriam. Vivia percebe que Dennis está certo. Henrietta decide que vai deixar a cidade amanhã mesmo. Depois de um tempo, eles decidem comer mais um pouco, e Dennis faz o prato que está acostumado a fazer: arroz. Quando menos esperava, surge Polvo no local, que não conseguiu resistir ao aroma impressionante da comida e teve que aparecer para comer. Nunca comeu um arroz frito tão gostoso como esse. Dennis lembra que ele é o mercador safado de variedades que sempre está enganando as pessoas. Ele responde que é ele mesmo e percebe que Dennis já melhorou bastante. Dennis quer saber qual é o nome do homem, que acaba desmaiando logo em seguida pelo fato de Dennis não saber o seu nome até hoje. Atelier diz que o nome dele é Polvo. Já que lembra o seu nome, pergunta para saber se Atelier quer trabalhar na sua loja. Mas antes que termine de falar, Dennis dá um soco na cabeça do rapaz e quer que ele não fique convidando suas garotas propaganda. Só vai perdoar dessa vez pelo fato de ter sido ajudado no outro dia. Graças a ele, comeu um ótimo mingau de arroz com ovo. Também considera criar um novo prato para o cardápio usando a máquina. Polvo agradece pelo fato de Dennis ter gostado do feedback. Dennis pergunta para saber o motivo pelo qual um vendedor safado como ele quer esse lugar. Polvo pede para que não o chamem de safado na frente de Atelier. Soube que Dennis estava no local fazendo um churrasco para oferecer um banquete. Ele trouxe um pedaço enorme de carne nobre. Dennis decide aproveitar a bondade e aceitar. Ao jogar para o alto, Dennis começa a fatiar a carne com extrema facilidade e todos ficaram bem impressionados. Todos acham bem gostoso e começam a comer essa carne maravilhosa. Polvo queria oferecer um pedaço de carne para Atelier, mas ela está oferecendo para Dennis. De repente, Polvo aparece por trás e pede para que Atelier também dê comida na sua boca. Ela oferece comida para o homem, que fica em estado vegetativo e acaba desmaiando. Depois de um tempo, todos eles estão lavando as louças e se divertiram bastante. Depois de um tempo,
Vivia lembra que ele era chamado de Dennis Blacks e agora tem quase certeza de que ele é parente de uma das pessoas que trabalham lá. Ele explica que o nome que usa é da cozinheira-chefe, sua mãe de criação, mas não quer seguir usando esse nome, já que saiu brigado de lá. Tiveram uma grande briga quando estava perto do nível 90. Pensando agora, ele ficou muito cheio de si mesmo e tentou evitar isso. Todos percebem que até mesmo Dennis passou por uma fase como essa. Vivia agora entende o motivo pelo qual ele é tão forte nessa idade e, além disso, está no nível 99, que é praticamente o valor limite. Dennis também pensou que logo chegaria ao nível 100, por isso saiu do restaurante Blacks. Passou por vários lugares diferentes durante esse tempo. Dennis queria se gabar para a cozinheira-chefe, e com isso, Dennis entrou no Asa de Prata. Dennis responde que sim, e foi por isso que ficou por mais tempo. Apesar dos pesares, ganhou uma boa ajuda deles. Mas no fim, não chegou ao nível 100. A cena muda para as duas garotas que estão indo comer um pouco. No entanto, elas percebem que está fechado. Logo em seguida, aparecem duas pessoas empurrando as meninas. Elas ficam estressadas e conseguem prender os dois. Mas logo em seguida percebem que o restaurante de Dennis está pegando fogo. A cena volta para Dennis, que está chegando perto da cidade, mas acaba vendo que seu restaurante está pegando fogo, então sai correndo para ver o que está acontecendo. Ao chegar no local, ele encontra os bandidos que tacaram fogo no restaurante. Eles são da tropa da Névoa Noturna. Eles não estão nem aí para nada pelo fato de serem convencidos demais. E isso é o que merecem. Mas eles dizem que não estão sozinhos. Tem o Asa de Prata e a casa Workstat. Já que todos querem esmagar Dennis, está tudo acabado para ele. Ao ver o restaurante todo destruído, começam a ter memórias dos momentos felizes que passaram. Henrietta começa a chorar, já que comia sempre de graça no local e agora não tem onde comer. Vivia também está bem estressado, pelo fato de as pessoas guardarem rancor de Dennis. Bachel começa a chorar, pelo fato de achar que é sua culpa que o capitão da tropa da Névoa Noturna esteja atrás de Dennis. Dennis responde que ninguém tem culpa de nada do que está acontecendo com o seu restaurante e que não esperava que o Asa de Prata estivesse envolvido em tudo isso. Provavelmente, Joseph Workstat foi atrás do Vigo e de suas instruções por meio do Asa de Prata. A tropa da Névoa Noturna apenas foi subcontratada para causar o incêndio. Dennis, que se intrometeu por conta própria, havia se convencido demais de que conseguiria fazer tudo isso sozinho. Vivia pergunta se ele não deseja que encontrem todos eles para dar um fim e obter vingança. Dennis decide que vai tentar construir um restaurante em uma cidade menor, já que não há como lutar contra um nobre poderoso e contra o maior grupo de aventureiros, além de alguns capangas relativamente fortes envolvidos. Mesmo assim, ele agradece a todos. Ao entrar para o interior, percebe que suas economias ainda estão lá, e junto com o ateliê, irão criar um novo restaurante. No entanto, do lado de fora, surge um grupo de pessoas estranhas e assim termina mais um episódio. Quando os três retornaram, o protagonista percebeu de imediato a intensidade nos olhos deles, como se aquela firmeza fosse uma barreira intransponível. Estava evidente que não lhe dariam a menor chance de escapar, sobretudo quando a escuridão da noite tomasse conta. Vivia convicta, demonstrava que havia finalmente compreendido sua verdadeira essência. Em sua mente, ele era alguém que não se incomodava de ser observado por desconhecidos, mas que reagia com irritação quando pessoas muito próximas descobriam suas fragilidades. Ela ressaltava mentalmente que ele não conseguia perceber a presença de todas as pessoas reunidas ao redor, todas motivadas pela preocupação e pelo afeto genuíno que sentiam por ele. Pediam em silêncio que aceitasse que, assim como tinha sofrido, cada um deles também trazia em si marcas de dor que não poderiam ser apagadas. Vivia reforçava em seus pensamentos que todos estavam naquele restaurante porque haviam sido rejeitados em inúmeros lugares e implorava que compreendesse que existiam pessoas que precisavam dele e desejavam que permanecesse ao lado delas. Logo, a poeira que se ergueu indicou claramente que o protagonista não pretendia perdoar quem ousasse ferir Atelier. O peso desse sentimento era tão forte, os outros dois confirmaram a posição dela, lembrando que não suportariam perder as refeições extraordinárias que ele preparava, já que passavam os dias sem nada comer. Pessoas que pareciam surgir do nada também manifestaram apoio, ainda que nem o próprio protagonista soubesse quem eram de fato. Dennis, diante de tudo isso, sentiu-se patético, recordando que havia aconselhado todos a jamais desistirem do que valorizavam, mas agora, ironicamente, trilhava o caminho contrário.
Ao perceber o rosto de cada um dos presentes, recebeu de Atelier um olhar de aprovação, que o fez soltar a bagagem e admitir a si mesmo que estava pronto para tentar outra vez. A decisão trouxe alegria aos que estavam por perto, embora Denise tenha advertido mentalmente que não queria ser tratado como derrotado. Henrietta, porém, já havia usado essa palavra, e ao notar o desconforto, apressou-se em pedir desculpas. Sem razão clara, a loira sugeriu que formassem uma equipe e que lhe dessem um nome para que criassem identidade. Denise hesitou, mas Atelier foi quem sugeriu chamarem de Restaurante dos Rejeitados. Apesar do tom pesado e estranho, o título parecia se ajustar perfeitamente àquela situação. Denise não demonstrava entusiasmo com o nome, mas os demais aceitaram sem demora. Vivia então pediu em pensamento que o protagonista dissesse algo, e ele respirou fundo antes de declarar que esmagariam os inimigos, custasse o que custasse. Com isso, o contra-ataque estava iniciado. Vivia quis saber qual seria o plano, mas isso apenas o deixou pensativo, pois ele não tinha ideia do que fazer. Nesse instante, Kate apareceu de repente pedindo desculpas em voz baixa pelo atraso. Em nome de Asa de Prata, também se mostrou arrependida pelo incêndio, mas Dennis a tranquilizou, refletindo que aquilo não fora culpa dela. Kate, entretanto, revelou que ouvira uma conversa entre Viggo e um homem encapuzado sobre incendiar um restaurante específico. Explicou que Viggo não havia colocado fogo com as próprias mãos, mas fornecera informações, tornando-se cúmplice indireto. Assim que pôde, correu para avisar o protagonista, mas todos sabiam que era tarde demais. Ainda assim, ele repetiu que não havia problema, mas exigiu esclarecimentos sobre os passos de Viggo. Kate contou que, embora ele tivesse agido sozinho, sentia-se responsável por não tê-lo impedido. Reconhecia, entretanto, sua posição como vice-capitã de Asa de Prata e tinha consciência de que seu dever era proteger. Revelava, porém, que expunha tudo aquilo por saber que o protagonista tomaria medidas contra Viggo e o grupo dele, e por essa razão não poderia acompanhá-lo. Dennis se desculpou, percebendo que não deveria ter feito tais perguntas, já que Viggo também lhe havia causado inúmeros problemas. Por algum motivo, Kate interrompeu o raciocínio e afirmou que iria apenas devagar em pensamento, mas o anime saltava direto para o instante em que as crianças ficavam boquiabertas diante da presença de alguém no nível 100. Dennis confirmou e revelou tratar-se de Jim Black, chefe de cozinha do Black Restaurant. As crianças acreditavam que ela fosse incrivelmente poderosa e intimidadora, mas a realidade era bem diferente. Vivia esclareceu mentalmente que o nível 60 era o limite para a maioria dos talentosos. Poucos ultrapassavam essa marca e raríssimos alcançavam o nível 80. Entre esses, pouquíssimos conseguiam atingir o nível 90, e a maior parte sucumbia ao tentar ultrapassar o 99. Os que chegavam ao 100 tinham seus nomes gravados na história. O protagonista interrompeu em pensamento, dizendo a si mesmo que já sabia disso, e não compreendia tanta empolgação. Ainda assim, e continuava explicando que os que alcançavam o nível 100 recebiam o título de soberanos. Entre eles estavam Yusot, progenitor da magia e rei dos artefatos estranhos, Natura, progenitor dos aventureiros, e Junk Fight, progenitor das habilidades, todos reconhecidos como soberanos em sua totalidade. Vivia queria apenas que o protagonista entendesse que Jean estava no mesmo patamar dessas figuras lendárias, algo jamais visto. Dennis, impactado com o entusiasmo do companheiro, pediu calma a si mesmo, mas não deixou de admitir que tudo o que a mestra conquistara era notável, pois desenvolvera sozinha suas habilidades culinárias. Em combate, não tinha a mesma força que Dennis, mas no domínio da cozinha ninguém a igualava, razão pela qual era tão reconhecida na capital. Justamente por isso, buscava o auxílio dele para lidar com a situação. Os rapazes refletiram se ela os ajudaria, mas o protetor reconhecia que não havia certeza, pois era provável que sequer abrisse a porta para eles. Devido à importância daquele momento, todos cobriram-se com capuzes, e Dennis reforçou internamente que seguissem o plano sem falhas. Vivia havia ido até ali para fazer um pedido, e o gerente, encantado pela presença dela, não conseguia conter o sentimento crescente que brotava, mesmo sabendo que aquilo fazia parte de uma estratégia. Batchel acrescentou que precisariam contatar todos os magos e sábios de renome na cidade, mesmo com a consciência de que muitos recusariam, mas seria necessário insistir como já haviam feito com outros. O advogado, já informado sobre o incêndio, expressou pesar.
Henrietta questionou se aquilo poderia ser considerado crime, visto que os incendiários já estavam presos e talvez levassem até os mentores do ataque. O advogado explicou que, ainda que capturassem o líder da Night Mist, Argentia mantinha relações estreitas com a realeza e a nobreza, tornando tudo muito complicado. Henrietta já previa aquela resposta e, por isso, anunciou possuir um plano, chamando a atenção do advogado para ouvir cada detalhe. Enquanto isso, Dust repreendia alguns trabalhadores por descarregarem da forma errada. Observadores comentavam sobre os gostos peculiares dele e recordavam rumores de que todos que trabalhavam ao seu lado se tornavam especialistas, mas adquiriam seus hábitos estranhos, razão pela qual muitos demonstravam cautela. Foi nesse instante que Dust avistou Atelier e questionou mentalmente o motivo de sua presença. O homem explicou que aquilo se tratava de um artefato mágico ligado ao vento, mas que estava danificado. Logo, outro sujeito surgiu e reconheceu Teller como a menina do Grimório, nome pelo qual era chamada. Ele mesmo já havia suplicado a Dennis pelo empréstimo dos livros, desejando salvar a vida de sua esposa. Ele dizia ter guardado os objetos com cuidado, esperando o momento de poder devolvê-los quando a reencontrasse, e reforçava dentro de si que o livro havia sido essencial para salvar sua esposa, motivo pelo qual não poderia sentir gratidão maior. Atelier mostrava-se satisfeita ao ouvir aquilo, mas o homem permanecia decidido a encontrar uma forma de compensar o gesto. Ela transmitia a ideia de que tal retorno não era necessário, entretanto seus olhos reparavam em pessoas carregando fardos pesados, e a disposição em ajudá-las surgia de imediato. Recordava a todos que, embora não transparecesse, havia alcançado notoriedade como mágico e já dominava quase todas as técnicas superiores do vento. Polvo, atento a essa afirmação, aproveitava a chance e lhe pedia auxílio em uma tarefa específica. Enquanto cada integrante se dedicava com afinco à missão, o protagonista se aproximava daquele lugar que, em sua mente, só poderia ser a morada de seu professor. Era impossível não se lembrar do episódio embaraçoso em que decidira partir de forma impulsiva, sem saber qual seria a reação de todos ao revê-lo. Ao atravessar a entrada, percebia os trabalhadores surpresos com sua presença. E mesmo que Dennis solicitasse que agissem com discrição, rapidamente o restante do grupo se aproximava. O ambiente, porém, mantinha-se positivo, já que a alegria em reencontrá-lo era evidente. Todos queriam compreender o que havia vivido e conhecer os passos que dera desde a saída de Argentia. Dennis fazia questão de dizer que sua busca estava voltada apenas para encontrar o professor, mas uma jovem chamada Resmote, agora ocupando o posto de segunda chefe, lugar que antes fora dele, surgia e o guiava até o primeiro chefe. E assim, após tanto tempo, ele se reencontrava com Jean. Ela demonstrava surpresa ao rever aquele conhecido a quem costumava chamar de bobo do arroz frito, tratando-o com evidente ternura. Jean observava que sua expressão parecia renovada, mas desejava saber se já havia alcançado a resposta que tanto buscava. O protagonista admitia para si mesmo que não, reconhecendo inclusive que talvez ela tivesse razão ao afirmar que jamais atingiria o nível 100, conclusão a que chegara depois de incontáveis viagens. Jean queria compreender por qual motivo ele tinha retornado, já que não acreditava que fosse apenas para rever antigos companheiros. Dennis não hesitava e revelava à mestra que Katie, uma amiga ligada à Argentia, lhe falara sobre um almoço em que personalidades de grande influência estariam reunidas. Entre elas estavam Joseph Workstead, juiz da Corte Real de Justiça, Hopper, líder de Night Mist, e Vigo, chefe da ala de Argentia. Ao pensar nesses nomes, apenas uma convicção surgia em sua mente. Todos eram criminosos em diversos sentidos. Dennis assumia não ter clareza sobre o objetivo daquelas pessoas, mas comentava que, em determinado momento, estariam juntos, e desejava aproveitar essa circunstância. Jean refletia sobre o que ele realmente esperava dela, e o protagonista deixava claro que precisava somente de informações. Queria saber quando e onde ocorreria o encontro. Tinha certeza de que, com a influência que ela possuía como a cozinheira mais respeitada da capital, essa descoberta não seria difícil. Jean, no entanto, mantinha a desconfiança, pois, sendo responsável por banquetes, detestava a ideia de ver qualquer refeição interrompida. Dennis, por sua vez, admitia que aquilo que planejava era uma atrocidade, mas sua determinação não mostrava sinais de fraqueza. Assim se encerrava o 9º episódio. A mulher estava radiante por rever o filho adotivo depois de tanto tempo afastado.
Mas a felicidade foi surpreendida quando Dennis apareceu apenas para dizer algo inacreditável. Ela não esperava ouvir aquilo, e nem mesmo Dennis havia imaginado que sua decisão o levaria a esse ponto. Durante todo esse tempo, ela acreditou que Dennis fosse apenas um garoto que desistiria em momentos difíceis. Ele sempre demonstrou ânimo para treinar ou ajudar os outros, mas quando se tratava dele mesmo, acabava recuando com facilidade. No íntimo, a mulher se perguntava qual seria o verdadeiro motivo de Dennis estar fazendo aquilo. Dennis, porém, havia tomado sua decisão. Faria tudo pelas pessoas que apreciavam sua comida e pelo restaurante que havia construído. Ainda não compreendia o peso do que estava prestes a enfrentar, mas sabia que precisava agir, mesmo sem entender completamente. Sua mãe ouviu com atenção e decidiu atender ao pedido, embora deixasse claro que Dennis também teria de escutá-la. Em seguida, explicou que já lhe dera tudo: um lar, um modo de viver, as habilidades de um chefe, uma vida digna. Mas havia uma única coisa que não havia ensinado: a peça final necessária para que Dennis alcançasse o nível máximo. Ela deixou escapar uma dica, e a cena então mudou. Dennis já estava do lado de fora. No fundo, sempre soube que não seria fácil. Mesmo com a dica de sua mestra, não tinha ideia do que deveria fazer. O tempo passou, e um mensageiro enviado por sua mãe lhe entregou um papel com as instruções. Nele estavam descritos todos os detalhes de um jantar de negócios. Ao ler, Dennis sentiu o ânimo crescer, e logo iniciou os preparativos. Enquanto isso, Viggo deixava o centro da guilda. Ele recordava que já havia avisado a todos sobre sua saída para tratar de negócios. Não queria causar incômodos, e acreditava que o tempo gasto seria útil. Ao entrar na carruagem, pensava consigo mesmo que tudo teria valor, mas o destino final só seria alcançado após cumprir certas etapas. Então, a história nos levou ao passado de Viggo. Ele trabalhava sem descanso, pois seu irmão, debilitado por uma grave doença respiratória, não podia ajudar. Ambos já tinham perdido o pai para uma enfermidade, e a mãe havia fugido com outro homem, deixando-os à própria sorte. As pessoas os olhavam com pena, mas isso pouco mudava a dura realidade. Mesmo faminto, Viggo oferecia a pouca comida que recebia ao irmão mais novo, quase nunca provando nada para si. Ainda assim, sentia-se feliz apenas por ter o irmão ao lado. Um dia, um grupo de nobres lhe ofereceu comida. Viggo, ao sair dali, refletiu que poderia enganar facilmente aqueles que se achavam bondosos. Sempre que visitava a cidade, parava diante da casa de uma senhora, onde um cachorro latia contra ele. Ninguém suspeitava de nada, por acreditarem que era apenas uma criança. Mas quando a noite caía, Viggo retornava em silêncio e eliminava o animal. Apesar de negar, o mordomo encontrou seu irmão com a camiseta manchada de sangue. Ao ver o homem avançando, Viggo implorou para que parasse, mas no instante seguinte golpeou o mordomo. Logo, foi exigida uma punição contra Viggo. Quando seu irmão acordou, viu-o ferido e marcado. Viggo, contudo, não aceitou aquela injustiça. Foi até a mansão dos nobres e ateou fogo no lugar. Ao ver as chamas, sentiu satisfação, pois agora eles conheciam o mesmo sofrimento. Mas, ao olhar para trás, percebeu que seu irmão não estava mais lá. Perguntava a si mesmo para onde ele teria ido, mas a resposta nunca veio. Após ser abandonado pelo irmão, Viggo treinou incansavelmente, mesmo com as mãos cortadas, até se tornar um mestre da espada. Certo dia, ao chegar na cidade, foi desafiado por um grupo de homens, mas os derrotou com facilidade assustadora. Tomou os equipamentos deles e, logo depois, entrou para os Asas de Prata. Naquela época, Viggo já estava no nível 80, sendo superado apenas pelo capitão, o que impressionou a todos. Nas masmorras, derrotava monstros sozinho como se fossem nada. Em certa ocasião, pediu aos companheiros que seguissem adiante enquanto ele lidava com os inimigos que vinham atrás. Após uma longa batalha, o líder se aproximou para conversar. Perguntou por que Viggo sempre lutava sozinho, lembrando-lhe que trabalhar em grupo era essencial. Viggo apenas respondeu em pensamento que não queria tornar a luta mais fácil. O líder, porém, advertiu que um grupo servia para muito mais do que apenas subir de nível. De repente, um dragão surgiu das profundezas da caverna. O capitão pediu calma, afirmando que a criatura não atacaria se não fosse provocada. Mas Viggo, com um golpe certeiro, feriu a besta. A partir desse momento, acabou se tornando o novo líder dos Asas de Prata, algo que considerou uma grande honra. Contudo, alguns companheiros começaram a deixá-lo, incapazes de acompanhar seu ritmo.
pouco a pouco, o grupo se desfez e Viggo precisou recrutar novos membros. Depois de um descanso, a cena retornou ao presente. Viggo chegou à reunião dos maiores líderes da cidade. Durante a conversa, foi revelado que Hopper havia sido o responsável pelo incêndio no restaurante de Dennis. Ele, porém, falava com desdém, dizendo que apenas se livrara de algo inútil. Viggo o tranquilizou, garantindo que, mesmo que houvesse suspeitas, nada aconteceria, já que estavam protegidos pelo juiz supremo do Tribunal Real. Além disso, contavam com o apoio de nobres influentes, do líder dos Asas de Prata e de uma equipe de execução talentosa. O futuro deles parecia seguro, mas não pretendiam parar por aí. O plano era dominar o Reino das Sombras. O poder militar e político agora estava unido, e a família real Kingland não passava de lembrança. Viggo ironizou, afirmando que todos deveriam agradecer a Dennis, já que sem ele, aqueles destinos não teriam se cruzado. De repente, Vivia apareceu levando comida. Disse que o chefe havia esquecido um prato e pediu para deixar a refeição ali antes de sair. Trouxe arroz frito e todos ficaram confusos. Joseph foi o primeiro a comer, devorando cada garfada. Viggo, incomodado, pediu que tivesse modos, mas Joseph insistiu para que todos experimentassem, elogiando o sabor. Antes de ir embora, Vivia foi interrompida. Alguém pediu que esperasse, pois pretendia contratar o cozinheiro para sua casa. Viggo observou com desprezo. Para ele, aquele homem não passava de um porco fácil de manipular, assim como os outros sentados à mesa. O juiz era um aproveitador que usava o cargo em benefício próprio. Viggo enxergava todos eles apenas como degraus. Em sua mente, planejava eliminá-los no momento certo, tornar-se o herói que libertaria o reino de criminosos e conquistar um título de nobreza. E isso seria apenas o começo, pois seu verdadeiro objetivo era depor o rei e dominar os reinos vizinhos. Ao provar a comida, Viggo reconheceu o sabor. Era de Dennis. Em poucos instantes, o próprio apareceu, recusando qualquer oferta de trabalho. Decidido, afirmou que mandaria todos pelos ares. Mas Viggo o advertiu de que nada adiantaria. Se eliminasse todos ali, seria julgado à morte. Dennis, com voz firme, perguntou se haviam sido eles os responsáveis por incendiar seu restaurante e matar os pais de Atelier. Joseph respondeu que sim. Dennis pediu que repetisse mais alto, e Viggo percebeu que ele estava usando a voz do terror. Tentou impedi-lo, mas já era tarde. Dennis declarou diante de todos que cada um à mesa era culpado. De repente, Vivia surgiu com um alto-falante. Irritado, Viggo partiu para cima, mas Dennis e ela desviaram. Caíram diante de um público inesperado. Pessoas importantes estavam presentes e ouviram tudo. Assim, o episódio chegou ao seu fim.